Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária. Agradeço você mais uma vez por sua companhia, por ser o meu parceiro, parceira na pregação do Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Te agradeço por ser inscrito no nosso canal e se ainda não é, por favor, se inscreva. Agradeço pela sua apreciação quando você deixa o seu gostei no final do vídeo. Isso é muito importante para nós, ou uma mensagem aqui de incentivo, de pergunta, de dúvida ou até mesmo de crítica. Nós agradecemos porque isso nos fortalece. Um movimento missionário. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada em 1863, entendeu que a sua incumbência dada por Deus não era somente local. Estudando exatamente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, especialmente a primeira, entendeu que todos os seus esforços, todos os seus recursos deveriam ser empreendidos para levar a mensagem do Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho eterno. Aquele que diz que Cristo morreria como nosso substituto para pagar o nosso preço e a fim de nos libertar do poder da morte e do poder do pecado, restaurar em nós a imagem de Deus e nos levar a salvo para o céu. Que essa mensagem deveria ser pregada em todas as partes, em todas as nações, para todas as pessoas. Cumprindo assim a ordem que Deus deu ao seu povo, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Apocalipse 14, verso 6, viu o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, povo e língua. Ponto final. Nós devemos empreender todos os nossos esforços para que essa mensagem seja pregada em todos os lugares. Em 1874, a Conferência Geral resolveu mandar John N. Andrews. Quem foi John N. Andrews? Mandar para um país desconhecido, para a terra missionária, terra estrangeira. Esse homem, quem foi John N. Andrews? Segundo Ellen White, foi o homem mais capaz de nossas fileiras. Ele falava 7 idiomas. Ele podia recitar o Novo Testamento inteiro de cor, conhecia muito bem o Velho Testamento, era um escritor prolífero, era um estudioso, era um pregador poderoso, um teólogo competente. Ou seja, o que era de melhor que a igreja tinha naquele momento, ela envia para a terra missionária estrangeira para pregar o evangelho a um grupo pequeno de cristãos que se encontravam nessas terras. Agora vem a pergunta, por que a igreja resolve mandar alguém para pregar o evangelho, sendo esse o melhor das suas fileiras, como diz Ellen White? Por quê? Por que sair da segurança do seu país para ir para um país estrangeiro? A esposa de John Andrews havia morrido há alguns tempos atrás e ele então embarcaria no navio com seus 2 filhos para uma terra que ele não tinha segurança nenhuma pelo fato de não conhecer o que lhe aguardava. Por que eles resolveram fazer isso? E aqui a lição nos traz a resposta. Só há uma razão. A razão, ele acreditava que Jesus em breve voltaria, que a mensagem da verdade para o tempo do fim deveria ser pregada no mundo inteiro. No mundo inteiro. É por isso. Ou seja, a motivação maior é: o céu está chegando e Jesus está voltando. A salvação será concluída muito em breve. E eu, movido pelo amor de Deus no meu coração e pelo amor aos perdidos, eu vou pregar o evangelho. O dia que eu perco de vista a brevidade de Cristo, Jesus não volta. O dia que eu perder o meu amor por Deus e, consequentemente, o meu amor pelos perdidos, não terei motivação alguma de nem sequer pregar o evangelho para o meu vizinho do lado, muito menos sair e ir para uma terra estrangeira desconhecida. A igreja mandou muitos, mas muitos missionários, aqueles que eles tinham de melhor, né? Que ela tinha de melhor. Mandou pastores, agricultores, médicos, professores, mecânicos, carpinteiros, comerciantes. Alguns eram pagos pela igreja, outros eram totalmente voluntários, justamente porque eles aguardavam a breve volta de Cristo. Se percebe na Bíblia, pelo estudo da palavra, que pregar o evangelho é uma comissão que se repete.
Nós vimos em Mateus capítulo 28, versículo 19, vão e faça discípulos de todas as nações. Mateus 24, 14, Jesus dizendo, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Você vê Apocalipse 14, 6, o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os habitantes da terra. Você vê Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, no nome de Judeia, como a Samaria, até os confins da terra. E todos esses textos falam exatamente da mesma coisa. O nosso dever de pregar o Evangelho em todas as fronteiras. Não há nada mais importante para nós como igreja do que cumprir essa missão. Eu vou ter o privilégio de voltar pela terceira vez ao continente africano, agora, dia 2 de julho, para pregar o Evangelho ali naquela região, na região do Bongo, em Uambo, que fica em Angola. E peço até oração para que você nos ajude em oração por isso, para que Deus realmente nos use como instrumentos ao pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda nada sabem sobre Jesus. E iremos passar 21 dias em plena missão para cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, né? Agora, que interessante, né? Por conta desse entendimento, o movimento adventista, desde o seu princípio, entendeu que deveria ser um movimento mundial. E hoje nós estamos presentes, o movimento adventista está presente em mais de 210 países dos 235 reconhecidos pela ONU. Esses outros países que ainda não estamos presentes, nós não estamos presentes de maneira oficial, porque esses países, por conta da sua legislação local, não permitem outro tipo de religião senão aquela estabelecida pelo Estado. Mas nós estamos lá através da ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, inclusive está no topo da lista da ONU para questões humanitárias. Então, quando tiver alguma necessidade, a ADRA é a primeira a ser chamada e convocada para ajudar. Nós estamos presentes lá por meio de professores, estamos lá por meio de profissionais liberais, influenciando de alguma maneira. Nós já entramos nesses países por meio da internet, por meio da TV, por meio do rádio. Ou seja, o Evangelho eterno está sendo pregado. A Igreja Adventista está em todo o mundo, graças à compreensão correta de Apocalipse 14, versículo 6, o anjo voando pelo meio do céu, ou seja, esse anjo mensageiro significa nós, mensageiros de Deus, voando pelo meio do céu com mensagem urgente, rápida, para pregar a todo mundo. E aí a Igreja Adventista está presente em quase todos os países desse planeta. Louvado seja Deus, que nós estamos avançando, pregando o Evangelho. Porém, tudo depende também da minha participação aqui e da sua participação aí. Não terá muito efeito mandarmos um missionário para a China, para o Japão, para a África, para o Canadá, para os lugares mais remotos da Terra, se você e eu não cumprir a nossa parte aí, onde você está e aqui onde eu estou. Pregando o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo com o testemunho de uma vida santa, uma vida transformada por esse Evangelho que pretendemos pregar. Ao pregar o Evangelho para as pessoas primeiro olharão se esse Evangelho está fazendo efeito na nossa própria vida. Como que nós estamos agindo? Quais são as palavras que nós usamos? O que nós pensamos? Como que nós nos interessamos pelas pessoas? Tudo isso é lido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Somos um livro aberto e o apóstolo Paulo nos diz que nós somos a boa fragrância de Cristo para os que se perdem, para os que se salvam. A pergunta é o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo com o conhecimento que Deus nos deu? Por isso, eu repito, não terá muito efeito mandarmos missionários para o Líbano, para o Oriente Médio, para a África, para qualquer lugar desse mundo, se você não cumprir a missão que Deus te deu aí onde você está. Participe desse movimento. Entenda que você foi chamado para ele, para justamente cumprir essa missão. Se você assim o fizer, terá descoberto o propósito da sua existência.
E ao levar Jesus para as pessoas, ele se torna muito mais real e mais significativo para você. Acredite, funciona, eu já testei. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a tomar parte nessa grande obra da pregação do Evangelho. Nos leve, Senhor, ao encontro das pessoas com as quais o Senhor já está trabalhando através do seu Santo e Divino Espírito. Usa-nos como instrumentos para levar a eles o Evangelho eterno da graça do Senhor Jesus, pois em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Eu fico esperando você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.